O elefante humanoide é um suposto criptídeo australiano associado a relatos ocorridos nas proximidades do Narrabeen Lake, em Nova Gales do Sul. A criatura teria uma aparência bastante peculiar, sendo descrita como um pequeno humanoide de aproximadamente 1,20 m de altura, com um corpo robusto, uma pele acinzentada e espessa semelhante a de um elefante. A sua característica mais marcante seria a sua cabeça, que lembraria a de um tamanduá ou de um animal de focinho alongado possuindo uma espécie de tromba. O relato mais conhecido ocorreu em 1968, quando uma mulher chamada Mabel Walsh afirmou ter visto a criatura enquanto dirigia pela região. Segundo ela, o ser estava próximo à água e, ao perceber que estava sendo observado, teria se levantado sobre as duas pernas e fugido em direção à vegetação. O seu movimento teria sido estranho e desajeitado, mas relativamente rápido. Alguns anos depois, em 1971, dois pescadores também afirmaram ter visto uma criatura semelhante nas proximidades do lago durante a noite. Eles teriam observado um ser de aparência acinzentada e robusta com uma espécie de tromba caminhando de maneira bípede. Esses relatos acabaram sendo associados ao caso original e contribuíram para a criação da lenda do elefante humanoide. Uma das explicações mais interessantes relaciona a criatura ao Palochestes, uma espécie de mamífero australiano pré-histórico já extinto. Algumas reconstruções desses animais apresentam características que poderiam lembrar vagamente uma mistura de anta, tamanduá e elefante. Porém, não existe nenhuma evidência de que animais dessa espécie teriam sobrevivido até a época dos relatos. No geral, o elefante humanoide permanece como um relato criptobiológico sem evidências físicas. Ele é interessante principalmente pela descrição extremamente peculiar da criatura, um pequeno ser cinzento de aparência parcialmente humanoide que andaria sobre duas pernas e possuiria uma tromba. É justamente essa combinação de características que tornou o caso um dos relatos de criaturas estranhas mais curiosas da Austrália. O Alien de Ilkley Moor é um famoso caso ufológico ocorrido em 1º de dezembro de 1987 em Ilkley Moor, uma região de charnecas em West Yorkshire, na Inglaterra. O caso ficou conhecido principalmente por causa de uma fotografia que supostamente mostra uma criatura humanoide. Segundo o relato, o indivíduo, conhecido pelo pseudônimo de Philip Spencer, era um ex-policial que atravessava a região durante uma manhã. Em determinado momento, ele teria visto uma pequena figura humanoide à distância. A criatura teria aproximadamente 1 metro de altura, uma cabeça grande e braços muito compridos e finos. Spencer conseguiu tirar uma fotografia antes que o ser desaparecesse. A fotografia é justamente a parte mais famosa do caso. Ela mostra uma figura escura e pouco definida no meio da paisagem. Quando a imagem foi revelada, Spencer afirmou que aquilo correspondia ao ser que havia visto. A fotografia chegou a ser examinada por um laboratório da Kodak, que não encontrou evidências de uma sobreposição ou uma montagem fotográfica. Isso, porém, não significa que a Kodak tenha confirmado que a figura era um ser extraterrestre, apenas que não identificou aquele tipo de falsificação na fotografia. O caso ficou ainda mais estranho quando Spencer relatou problemas com o seu relógio e sua bússola, além de alegar ter perdido aproximadamente 1 ou 2 horas do seu tempo. Posteriormente, durante uma sessão de hipnose regressiva, ele passou a recordar de uma história muito mais elaborada. Ele teria sido levado para dentro de uma nave, submetido a exames médicos por seres verdes e mostrado imagens relacionadas a guerras, desastres ambientais e a possível destruição da Terra. Portanto, o Alien de Ilkley Moor é melhor entendido como um clássico caso de suposto encontro com um extraterrestre e não uma prova confirmada de alienígenas. O que existe de concreto é o relato de Spencer e uma fotografia que realmente contém uma figura. Porém, a interpretação de que essa figura seria um alienígena continua sem comprovação. Os humanoides com presas de Koufu são o nome dado a um famoso caso ufológico ocorrido no Japão em 23 de fevereiro de 1975 na cidade de Koufu, na província de Yamanashi. O caso ficou conhecido porque 2 meninos de apenas 7 anos afirmaram ter visto um OVNI pousar e em seguida encontrado seus estranhos ocupantes. Naquela noite, 2 meninos estavam andando de patins perto de um conjunto habitacional quando perceberam 2 objetos luminosos alaranjados no céu. Um deles teria desaparecido em direção ao Monte Atago, enquanto o outro desceu até um vinhedo próximo. Segundo os meninos, o objeto emitia um som parecido com um tic-tac, semelhante a um ruído de contador. Curiosos, os dois foram até o vinhedo e disseram ter encontrado um disco metálico prateado com uma espécie de cúpula no topo. O objeto teria aproximadamente 4,5 metros de diâmetro e 2 metros de altura, apoiado sobre 3 estruturas semelhantes a bolas.
Havia também símbolos ou caracteres estranhos em sua superfície. A criatura é justamente a parte mais famosa da história. Ela teria cerca de 1,20 m de altura, com braços compridos e usava uma roupa prateada e brilhante. A sua pele, segundo os garotos, era marrom escura e extremamente enrugada. O detalhe mais bizarro era a sua boca. Os meninos afirmaram que ela possuía 3 presas metálicas, cada uma com aproximadamente 5 centímetros. Em determinado momento, o humanoide se aproximou de um dos meninos e colocou a sua mão em seu ombro e tocou 2 vezes nela. Depois, teria emitido sons estranhos descritos pelos meninos como algo parecido com uma gravação sendo reproduzida ao contrário. O menino então caiu no chão aparentemente paralisado, enquanto o outro garoto teria carregado o amigo para longe e os dois correram para casa. O caso ficou ainda mais curioso porque quando os meninos contaram o que havia acontecido às suas mães, elas foram até o local e afirmaram ter visto uma luz alaranjada pulsando no vinhedo durante vários minutos. Quando o objeto finalmente partiu, ele teria produzido um clarão muito intenso. O caso também ganhou um terceiro possível observador, sendo um menino de 8 anos que afirmou ter visto um objeto luminoso voando na direção da região cerca de meia hora antes do encontro com os 2 meninos. Esse é um dos casos mais curiosos e conhecidos sobre encontros com aliens no Japão, mas ainda não há nenhuma evidência científica que comprove o caso, tendo apenas o relato das crianças. Sim, por incrível que pareça, também tem isso. O pé grande alien é uma versão bastante incomum do conceito do pé grande, pois mistura a tradicional criatura peluda com relatos de OVNIs e fenômenos extraterrestres. A ideia surgiu principalmente de relatos nos quais uma criatura semelhante a um pé grande teria aparecido nas proximidades de avistamentos de OVNIs. Um dos conjuntos de histórias mais associados ao conceito ocorreu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, durante a onda de avistamentos de OVNIs em 1966. Em algum desses relatos, testemunhas afirmaram ter visto luzes estranhas, objetos voadores ou clarões e pouco depois encontrado uma criatura grande e com características semelhantes ao pé grande. Uma das interpretações mais interessantes e bizarras também é que o pé grande não seria simplesmente um animal desconhecido, mas algo de origem extraterrestre ou interdimensional. Nessa hipótese, os seres poderiam ter sido trazidos para a Terra por uma inteligência alienígena ou poderiam atravessar de alguma maneira entre diferentes dimensões. É uma ideia que aparece em círculos de ufologia e forteanismo, onde alguns pesquisadores já discutiram uma possível conexão entre relatos de pé grande e OVNIs. Também existe uma interpretação bem mais simples, que os acontecimentos poderiam ser 2 fenômenos diferentes que foram associados pelos próprios observadores. Uma pessoa poderia ver uma luz estranha no céu e posteriormente encontrar um animal ou uma pessoa na floresta, criando a impressão de que os acontecimentos estavam conectados. Portanto, o pé grande alien não é simplesmente comprovado como realmente um ser extraterrestre. Ele é uma categoria dentro da criptozoologia e da ufologia baseado em relatos extraordinários que combinam o pé grande com OVNIs e fenômenos paranormais. O Homem de Metal de Folkville é uma suposta criatura humanoide associada a um dos casos de OVNIs mais estranhos dos Estados Unidos. O caso aconteceu em 17 de outubro de 1973 na cidade de Folkville, no Alabama. Segundo o relato, uma mulher telefonou para a polícia dizendo que havia visto um OVNI pousar em um campo. O chefe de polícia da cidade, Jeff Greenhall, foi investigar. Quando chegou ao local, porém, não encontrou nenhuma nave. Pouco tempo depois, ele percebeu uma figura humanoide próxima ao campo. O ser era esquisito. Ela parecia estar coberta por uma espécie de material metálico brilhante semelhante a uma roupa feita de papel alumínio grosso. O material refletia intensamente a luz e dava ao corpo uma aparência lisa, quase como vidro ou metal polido. A cabeça e o pescoço aparentemente formavam uma única estrutura e havia algo semelhante a uma antena no topo da cabeça. O comportamento também era estranho. Greenhall descreveu os movimentos como robóticos, mecânicos e desajeitados. Quando ele tentou se aproximar e chamou a criatura, ela não respondeu. O policial então voltou ao carro para pegar a sua câmera Polaroid e
conseguiu tirar 4 fotografias. Quando Greenhall ligou os faróis do carro, a criatura aparentemente percebeu a presença dele e saiu correndo em uma velocidade extraordinária. Segundo o seu relato, ela era tão rápida que ele tentou persegui-la com seu veículo, chegando a aproximadamente 35 milhas por hora. Mas ele não conseguiu acompanhá-la. Ele acabou saindo da estrada e perdeu a criatura de vista. O caso também ganhou uma aura de mistério por causa do que aconteceu posteriormente com Greenhall. Segundo os relatos, depois de tornar o encontro público, ele perdeu o emprego, o seu casamento terminou e a sua casa acabou sendo destruída por um incêndio. Isso contribuiu para a teoria de que ele poderia ter sido perseguido ou silenciado por ter testemunhado algo relacionado a extraterrestres. Porém, não há evidência conclusiva de que esses acontecimentos tenham sido causados pelo suposto encontro. Hoje, o suposto Homem de Metal é considerado um caso não confirmado e frequentemente classificado como uma possível fraude. Os aliens de Zanfretta são seres extraterrestres que teriam sido encontrados pelo italiano Pier Fortunato Zanfretta, um guarda de segurança que trabalhava na região de Genova, na Itália. O primeiro e mais famoso encontro teria acontecido em 6 de dezembro de 1978 durante uma ronda noturna. Segundo Zanfretta, enquanto dirigia, o seu veículo apresentou problemas inexplicáveis. Ao sair para investigar, ele teria encontrado criaturas enormes com cerca de 3 metros de altura. Elas possuíam a pele esverdeada e enrugada, grandes olhos amarelos, dedos arredondados e estruturas semelhantes a espinhos ou chifres nas laterais da cabeça. O aspecto dos seres era tão estranho que Zanfretta inicialmente pensou que estivesse diante de alguma criatura monstruosa. Não ironicamente, na minha opinião, parecem monstros que saíram dos filmes clássicos de Godzilla. Ele também relatou ter visto uma grande nave triangular muito luminosa. Zanfretta tentou entrar em contato com seus colegas pelo rádio, demonstrando estar extremamente assustado. Posteriormente, os outros funcionários foram até o local e o encontraram em um estado de choque. O caso acabou chamando a atenção das autoridades italianas e algumas pessoas afirmaram ter visto luzes incomuns naquela região naquela noite. O que tornou a história ainda mais famosa foram os acontecimentos posteriores. Zanfretta afirmou que os seres voltaram a aparecer várias vezes e que ele teria sido abduzido por eles. Durante as sessões de hipnose, ele relatou experiências dentro de uma nave espacial, exames realizados pelos extraterrestres e supostas tentativas de comunicação. Em determinados relatos, ele afirmou que os seres diziam vir de um lugar chamado Titonia. Zanfretta acabou relatando 11 encontros ou abduções entre 1978 e 1981, fazendo com que o seu caso se tornasse um dos episódios de ufologia mais conhecidos da Itália. Entretanto, apesar das testemunhas e das investigações realizadas na época, não existe uma prova científica de que Zanfretta realmente tenha encontrado extraterrestres. As lembranças recuperadas através de hipnose também precisam ser tratadas com cautela, pois a hipnose não é considerada um método confiável para recuperar memórias exatas. Sim, é outra variante bizarra do pé grande. Vamos ver como é que vai ser isso. O pé grande com camisa de flanel é uma das variantes mais estranhas em relação aos relatos do pé grande. O que torna essa criatura diferente é justamente esse detalhe bem específico. Ela seria supostamente um ser semelhante ao pé grande, um homem primata, que aparece usando roupas humanas, principalmente camisas de flanel ou xadrez rasgadas. Em alguns casos, além da camisa rasgada, ela estaria usando shorts, uma espécie de tanga ou até mesmo peles de animais amarradas sobre o seu corpo. Isso dá à criatura uma aparência ainda mais estranha, como se fosse mais um humano selvagem do que um homem macaco. Um dos casos mais curiosos teria ocorrido na Califórnia entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50. Uma mulher contou que quando era criança, ela atravessava um campo quando percebeu uma criatura enorme saindo de trás de alguns arbustos. Ela pensou inicialmente que fosse o seu irmão tentando assustá-la, mas ela percebeu que se tratava de algo muito maior. A criatura teria cerca de 2 metros de altura, era extremamente robusta, coberta de pelos e vestia roupas velhas e rasgadas. Segundo o relato, ela ainda teria emitido um rosnado profundo e inumano antes de a testemunha fugir. Uma das possibilidades é que os relatos tenham confundido um ser humano isolado, uma pessoa em situação de vida selvagem ou alguém usando roupas incomuns com um animal desconhecido. Outra possibilidade dentro da criptozoologia seria um hominídeo desconhecido.
conhecido que simplesmente encontrou roupas humanas e passou a utilizá-las. Portanto, o suposto pé grande com camisa flanel não é considerado uma espécie reconhecida pela ciência. Ele é melhor entendido como uma coleção de relatos folclóricos e criptozoológicos sobre um suposto pé grande particularmente estranho, um homem macaco gigante que inexplicavelmente parece estar usando roupas humanas. As fotografias de Jacob são um caso de suposta criatura misteriosa registrada em 2007 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As imagens foram capturadas por uma câmera automática de caça instalada em uma área de floresta. O caso ficou conhecido porque a câmera fotografou anteriormente 2 filhotes de urso e posteriormente registrou uma criatura que parecia ter características muito diferentes. Nas fotografias, ela aparece como um animal peludo, escuro e com uma aparência semelhante de um primata, fazendo algumas pessoas acreditarem que poderia ser um filhote de Sasquatch ou alguma espécie desconhecida de primata. Um detalhe interessante é que a câmera tirou 2 fotografias da criatura com aproximadamente 30 segundos de diferença, devido à configuração do equipamento. A segunda imagem acabou tornando a criatura ainda mais estranha, principalmente por causa do formato aparentemente incomum da cabeça e da posição do corpo. Porém, existe uma explicação muito mais comum, sendo um urso negro com sarna. Um biólogo chamado de Jerry Feaser observou que ursos podem assumir posições bastante estranhas e até esfregar a cabeça no chão, enquanto outros pesquisadores apontaram que a perda de pelos causada pela sarna poderia fazer o animal parecer muito diferente de um urso normal. Houve inclusive uma tentativa de reproduzir a aparência registrada nas fotografias. O BFRO, um grupo conhecido por investigar relatos do pé grande, tentou encontrar uma explicação para a imagem e conseguiu produzir uma fotografia de um chimpanzé em uma posição semelhante, mostrando que a postura de um chimpanzé pode parecer estranha quando fotografada de determinado ângulo. O principal problema é que as fotografias são escuras e pouco nítidas, dificultando identificar características anatômicas com segurança. Por isso, não existe evidência nenhuma para afirmar que aquilo pudesse ser um pé grande ou uma espécie de animal não identificado. Ineweu e Potiwolo são 2 seres misteriosos associados ao folclore da Ilha de Flores, na Indonésia. Eles são descritos como pequenos humanoides de aproximadamente 1 metro de altura, com o corpo coberto por pelos e características que lembrariam a mistura de um ser humano com até mesmo a de um orangotango. De acordo com os relatos, essas criaturas viveriam em cavernas e regiões isoladas da ilha. Um dos episódios envolve um agricultor chamado Petrus Gemadi que teria visto uma criatura que inicialmente parecia um macaco. Enquanto ele observava com mais atenção, porém, a aparência do animal teria mudado para ele, principalmente o formato do rosto e da boca, fazendo com que parecesse mais humano. Outro relato está relacionado à caverna Liang Poti. Uma equipe que investigava histórias sobre essas criaturas teria afirmado ter visto um pequeno humanoide se movimentando entre as rochas. Quando tentaram se aproximar, a criatura teria desaparecido dentro de uma das passagens estreitas da caverna. Esses seres também são frequentemente relacionados ao Ebu Gogo, uma criatura do folclore de Flores descrita como um pequeno povo selvagem e peludo. Essa associação ficou ainda mais interessante depois da descoberta dos fósseis do Homo floresiensis, uma espécie humana extinta que viveu na ilha e possuía apenas cerca de 1 metro de altura. Isso levou algumas pessoas a especularem que as histórias poderiam ter alguma relação distante com essa espécie. Apesar disso, não há evidências científicas de que essa criatura em específico realmente exista. Eles permanecem como uma das figuras do folclore e da criptozoologia, possivelmente resultado de relatos sobre animais, tradições locais e interpretações sobrenaturais. O fato de Flores ter sido realmente habitada por uma espécie humana de pequena estatura, entretanto, tornou-se uma lenda particularmente fascinante. O examinador de Brian Scott é um suposto caso de abdução extraterrestre envolvendo um jovem chamado de Brian Scott, ocorrido perto de Apache Junction, no Arizona, em 14 de março de 1971. Segundo o próprio Brian, que fez tratamentos de hipnose, uma nave com uma luz arroxeada na parte inferior pairou sobre eles e produziu uma sensação de puxão, fazendo com que ele fosse levado para dentro do objeto. Scott afirmou que foi levado por um ser de aproximadamente 2 metros de altura até
uma sala cheia de névoa. Lá ele encontrou outras criaturas altas de aparência bastante incomum. As criaturas tinham uma pele acinzentada e áspera, semelhante a de um crocodilo. Eles também tinham grandes orelhas, uma boca estreita, a ausência de pelos e 3 dedos nas mãos e nos pés, a qual também eram largos e que lembravam pés de elefante. De acordo com o próprio Scott, ele foi colocado diante de um painel muito iluminado e submetido a um tipo de exame realizado por uma máquina. Posteriormente, uma criatura ainda maior, com quase 3 metros de altura, teria se comunicado com ele por telepatia e perguntado por que ele estava com medo. Scott também relatou uma experiência na qual sua mente teria sido levada para aquilo que interpretou como sendo o planeta de origem dos seres. Depois de tudo isso, ele foi devolvido para a Terra e aparentemente perdeu suas memórias. O caso ficou conhecido na ufologia como uma possível abdução extraterrestre, principalmente por reunir elementos como uma luz misteriosa, perda de memória, criaturas humanoides, exames físicos e comunicação telepática. É o que basicamente tem em todo caso extraterrestre. Entretanto, obviamente, não existem evidências físicas independentes que comprovem a abdução. Além disso, como as principais lembranças surgiram através de hipnose realizadas anos depois, o caso permanece não comprovado e sujeito a interpretações diferentes. O incidente da escola Ariel aconteceu em 16 de setembro de 1994 na escola Ariel, localizada em Ruá, no Zimbábue. Durante o intervalo, cerca de 60 crianças estavam brincando no pátio enquanto os professores permaneciam em uma reunião. Em determinado momento, várias crianças afirmaram ter visto um ou mais objetos estranhos descritos como prateados nas proximidades da escola. Segundo os relatos, algumas crianças disseram que pequenos seres de aparência humanoide saíram ou apareceram perto dos objetos. Eles foram descritos como tendo baixa estatura, roupas escuras, uma pele escura ou muito pálida e olhos grandes, dependendo do relato. Algumas crianças afirmaram que essas criaturas ficavam observando-as. Outras disseram que tiveram a impressão de que os seres estavam tentando se comunicar com elas. Algumas crianças disseram ter recebido pensamentos ou imagens relacionadas ao futuro da humanidade e à destruição do meio ambiente. A suposta mensagem era interpretada como um alerta sobre a poluição, a tecnologia e a maneira como os seres humanos estavam tratando o planeta. Depois do acontecimento, várias crianças fizeram desenhos daquilo que afirmavam ter visto. Alguns investigadores de OVNIs entrevistaram os alunos individualmente e em grupos, e posteriormente o psiquiatra John Mack de Harvard também conversou com algumas das crianças. O caso ganhou grande repercussão justamente porque muitas dessas crianças mantiveram suas histórias muitos anos depois. Entretanto, isso não significa que tenha sido comprovada uma visita extraterrestre. Não foram encontrados restos de uma nave, evidências físicas dos supostos seres ou qualquer outra prova objetiva de origem extraterrestre. Vários críticos sugerem que as crianças podem ter interpretado algum acontecimento comum de maneira incomum, ou que suas lembranças podem ter sido influenciadas pelas conversas entre elas e pelas entrevistas realizadas posteriormente. O Homem de Prata é uma suposta criatura humanoide associada a um estranho encontro ocorrido na Inglaterra em 1978. O caso envolve um homem chamado Ken Edwards que estaria dirigindo durante a noite quando percebeu uma figura incomum nas proximidades de uma instalação nuclear. Segundo seu relato, a criatura tinha mais de 2 metros de altura e uma aparência humanoide bastante estranha. O seu corpo parecia ser completamente prateado e metálico, embora não fosse possível saber se aquilo era a pele da criatura ou algum tipo de roupa. Ela possuía braços muito finos, uma postura curvada e um rosto escuro, praticamente sem características visíveis. Porém, os seus olhos eram descritos por serem brilhantes. Edwards teria parado o veículo para observar melhor a figura. Nesse momento, afirmou que 2 pequenos feixes de luz saíram dos seus olhos e atingiram o seu veículo. Depois disso, ele teria experimentado uma sensação de paralisia e desorientação, ficando temporariamente incapaz de reagir normalmente. O aspecto mais curioso do relato é justamente
justamente a combinação de características. Uma criatura humanoide muito alta, com a aparência metálica, olhos luminosos e supostamente capacidades semelhantes às atribuídas a seres extraterrestres em outros relatos de OVNIs. Por causa disso tudo, algumas interpretações consideram que o Homem Prateado seja algum tipo de alienígena, usando algum traje tecnológico. Entretanto, não existe evidências físicas que comprovem que a criatura realmente fosse um extraterrestre. O caso permanece como um relato ufológico e também uma lenda urbana, baseado principalmente no testemunho atribuído a Edwards. A aparência do ser e o episódio dos feixes de luz fizeram com que o Homem de Prata se tornasse um dos relatos mais incomuns de humanoides associados à ufologia. O pé de garrafa é uma criatura lendária do folclore brasileiro, principalmente associada às regiões do Nordeste e do Centro-Oeste. O seu nome vem das características mais marcantes da criatura. Ela deixava pegadas profundas e perfeitamente redondas, semelhantes ao fundo de uma garrafa. Segundo as versões mais tradicionais, o pé de garrafa vive nas matas das florestas e seria uma criatura bastante alta. Uma descrição registrada no início do século XX fala de um gigantesco ser com apenas um olho e uma única perna, terminada por um enorme pé arredondado. Em outros relatos, ele é descrito como um ser peludo e de uma perna só, cujo casco ou o pé produz o característico rastro circular. Uma das partes mais interessantes da lenda está nos sons que a criatura produz. O pé de garrafa seria capaz de emitir gritos ou assobios muito agudos dentro da floresta. O som poderia parecer distante em um momento e próximo no seguinte, fazendo com que caçadores acreditassem estar ouvindo um companheiro perdido ou alguém pedindo ajuda. Quando eles tentavam seguir o chamado, acabavam cada vez mais desorientados, pois o eco parecia vir de várias direções. Assim, o perigo do pé de garrafa não está necessariamente em atacar ou devorar pessoas. Nas versões mais antigas, não existe uma tradição consistente em que ele seja um ser devorador de pessoas. O principal efeito atribuído à criatura é fazer os viajantes se perderem e ficarem confusos dentro da mata. A lenda foi registrada por Alfredo do Vale Cabral em 1884, inicialmente como uma tradição do Piauí. Posteriormente, histórias semelhantes apareceram em outros lugares, incluindo o Ceará e o Mato Grosso. No Ceará, por exemplo, o pé de garrafa estaria associado a enormes marcas circulares encontradas em terrenos arenosos e argilosos. Existem também diferentes interpretações sobre sua relação com outras criaturas do folclore. Luiz da Câmara Cascudo considerava o pé de garrafa uma variante de lendas como o Mapinguari e o Capelobo, enquanto outros autores relacionavam ele a caipora. A característica das pegadas arredondadas também possui semelhanças com uma criatura do folclore basco chamada de Bazajau, embora a origem dessa possível relação seja incerta. O Nasnas é uma criatura monstruosa do folclore árabe descrita como uma espécie de uma metade de um ser humano. A descrição mais tradicional é bastante bizarra. O Nasnas teria metade da cabeça, metade do corpo, um braço e uma perna. Ele se locomoveria pulando sobre uma única perna, mas seria extremamente ágil. Relatos antigos também diziam que ele podia falar. A criatura aparece principalmente em histórias e tradições da Arábia, principalmente associadas ao Iêmen e à região de Hadramaut. Escritores árabes medievais registraram várias versões diferentes do Nasnas. Em algumas dessas versões, elas seriam consideradas algum tipo de ser sobrenatural. Em outras, ele aparecia simplesmente como uma criatura estranha que habitava regiões selvagens. Existe também uma ligação interessante com o Shik, outro ser do folclore árabe descrito como uma criatura pela metade. Algumas tradições posteriores associaram criaturas desse tipo aos djinns. No entanto, os Nasnas não são criaturas descritas no Alcorão. Há ainda relatos folclóricos antigos que dizem que habitantes de Hadramaut caçavam e até mesmo comiam Nasnas, acreditando que sua carne era saborosa. Vai entender, né? Isso mostra que nem todas as versões tratavam a criatura simplesmente como um monstro perigoso. Mas basicamente, os Nasnas são criaturas lendárias árabes com a aparência de um humano cortado longitudinalmente ao meio, possuindo apenas um lado do corpo e uma única perna. Eles são um exemplo curioso de como o folclore árabe criou seres incompletos ou deformados, muitas vezes relacionados aos djinns e às regiões selvagens. To a night